Obsessão espiritual é quando alguém rouba a energia vital de alguém. Nós temos uma energia vital que é como o ar que a gente respira. Se você tampar o nariz ou alguém te tampar o nariz, você vai ter dificuldade. Tampa a boca, então, você vai ficar desesperado. Uma obsessão espiritual, quando ela tem um cunho muito grave, né? Você tem muitos sintomas que é refém e você não sabe se livrar disso, como dorme mal, acorda mal, está sempre cansado, perdeu tesão pela vida, não quer fazer mais nada, não quer nem fazer higiene pessoal, você precisa de tratamento. E isso tem tratamento com a quantiônica, resolve literalmente. Quem tem uma pessoa com doença mental em casa, seja depressão, esquizofrenia, síndrome do pânico, qualquer doença dessa área, sabe o que é esse problema. A família muda a rotina, porque vive em função dessa pessoa. Ele fica dependente, e ninguém quer ser dependente. E a situação da pessoa é cada vez mais triste, porque ela quer se livrar do problema e não tem como, porque não tem uma medicação que se livra do problema. É um processo, e esse processo tem cura. Chama-se quantiônica. Autoobsessão espiritual é quando você mesmo está se roubando a sua energia vital. Pô, mas como é possível? É possível sim, porque em cada encarnação nós somos uma pessoa diferente. A alma é a mesma, mas nós trocamos de corpo, trocamos de situação para passar pelas experiências e tentar resolver isso tudo. Acontece que, quando eu vivi uma encarnação lá atrás, que eu era outra pessoa, mas o mesmo espírito, e eu tive graves dificuldades lá dentro das leis universais, isso ficou como uma matéria de faculdade DP, né? Eu levo para a próxima encarnação. E quando eu tenho aqui nessa encarnação esse corpo físico que é diferente, eu começo a receber informação, na verdade é essa outra pessoa que fica aqui me atrapalhando a vida. E para ela ficar me atrapalhando a vida, viver aqui, ela precisa da energia vital que rouba de mim. Então eu fico no mesmo processo de obsessão, ou seja, rouba a energia vital, fico cansado, não durmo, etc, etc. Magia negra é a chamada macumba, né? Ou seja, eu quero uma coisa de você que você não fez para mim, e eu desejo isso ardentemente. Eu vou lá e contrato alguém, que é um ser que lida com espiritualidade sem muita ética, e contrato o serviço de você, energeticamente, espiritualmente, forçar você a fazer isso. Por exemplo, um caso de alguém que foi embora da casa, o homem foi embora e a mulher fica brava porque quer esse cara, vai lá e encomenda uma dessas que tem no poste aí, né, a propaganda, traga o seu amor de volta, faça uma ração, etc. E realmente mexe, né, no campo de energia da pessoa e a pessoa volta. Por quê? Porque quem vai embora, por mais que queira ir, sempre tem a culpa, tem a decepção, tem a tristeza, o medo, a separação, o apego. Então está embaixo o campo de energia. Como está abaixo, recebe esse trabalho de energia negativa e acaba se convencendo a voltar sem saber por quê. É, na verdade, uma robotização das pessoas, isso acontece muito. E o trabalho da quantiônica realmente resolve esse tipo de questionamentos aí, essas dificuldades amorosas principalmente, né? Mas isso também acontece na família, acontece no trabalho, nas grandes empresas, grandes corporações. A inveja geralmente é o que causa isso, né? Nos trabalhos de magia negra, em especial, os espíritos, né, que trabalham na quarta dimensão, atuando sobre uma determinada pessoa, colocam esses chips, são chamados chips. São parecidos com esses chips que nós temos hoje de monitoramento, por exemplo, de um GPS, tem muitas pessoas hoje, animais, que já usam chip subcutâneo, né, para você localizar a pessoa do celular, coisa parecida com isso, só com uma tecnologia muito diferente, é praticamente impossível a gente compreender esse nível de tecnologia que eles têm, porque a gente não sabe mesmo. E serve principalmente para monitorar as pessoas, para causar raiva, causar medo, causar ansiedade. Enfim, aperta o botão lá e a pessoa começa a ficar ansiosa, com medo e não sabe por quê.
como é implantado isso? Durante o sono. Durante o sono, essa equipe espiritual vem e rouba, entre aspas, né, seu corpo astral, leva para os seus laboratórios, faz um implante e devolve, e você nem percebe que foi implantado. Existem os chips, por exemplo, dos casos de relacionamento afetivo. Por exemplo, esses chips são colocados nas pessoas, por exemplo, o homem tem ciúmes da mulher e de repente ela desmancha o relacionamento ou arruma outra pessoa e o homem não se contém, enfim. E tanto a mulher como o homem também. São implantados chips no aparelho genital ou no sistema reprodutor, né? Depende, porque existem vários tipos de chip. Mas para o homem, por exemplo, são implantados sistemas para que ele tenha impotência, ou que ele tenha feridas, por exemplo, no pênis, ou que ele tenha ardência para urinar. E são casos que, em geral, você vai no médico, faz exames e não encontra nada. E na mulher, quando acontece isso, desses implantes, existe, por exemplo, infecção urinária, corrimento, mau cheiro e muitas outras coisas, e principalmente mexe na libido. Então, um implante desse que vai no chakra básico, que é a genitália, né, vai também na glândula pineal, que é para tirar aquela função da libido. Perdeu o desejo sexual, isso é muito comum de acontecer em trabalhos de magia negra. A paixão, né, o desejo de ter a posse, que é muito diferente de estar enamorado, né, são processos que, em geral, são processos kármicos, que traz de encontros de vidas passadas. Ou seja, essas duas pessoas já vivenciaram experiências amorosas em outras encarnações e ficou esse resquício. E vem aqui com essa dependência emocional que sem o outro não vive, né? Mas cada caso é um caso. Pode ser um processo de outras encarnações, como pode ser um processo dessa encarnação também. Simplesmente um desequilíbrio que te leva à necessidade da posse do outro, porque você se sente dependente do outro. Mas isso tudo são processos obsessivos e auto-obsessivos que podem ser resolvidos com a quantiônica. Na quantiônica nós temos terapias e muitas técnicas energéticas para mudar frequências vibratórias. Nós somos uma frequência vibratória e vibramos num determinado campo. E cada um tem a sua função única. Como você tem a impressão digital, como você tem o seu DNA. Conforme você vive a sua vida e você adquire crenças limitantes, paradigmas, preconceitos, você vai desviando a sua conduta do seu verdadeiro eu, que é o seu propósito de vida. Por quê? Porque você acaba acreditando em verdades que não são suas verdades originais. Foram colocadas como verdades para você. E você então, dessa forma, vivendo dessa forma, em função dessas regras, você foge da sua caminhada, do seu programa de vida, que é uma evolução espiritual, né? Cada encarnação. Então, quando você faz isso, você sai da sua frequência vibratória. É como você, quando tem um automóvel que está com os injetores lá, né? Tudo destrambelhado, não está fazendo direito, funcionando direito o motor, você vai no mecânico e ele coloca aquele aparelho eletrônico para acertar os bicos injetores. Tem que fazer um ajuste, e o ajuste é quantiônica, em qualquer situação da vida que você é refém.